bom ser normal. Eu tava pensando nisso porque hoje eu tava voltando pra casa e o Uber foi muito gente boa comigo. Muita gente boa, a gente ficou tirando onda, a gente riu, tá ligado? E é muito louco pensar que um tempo atrás eu nunca faria isso. E eu tô comentando isso com todo mundo. E eu nunca imaginei que meu primeiro vídeo pra mim ia ser com um tema tão aleatório. Pra começar a dar contexto nesse vídeo, já vou dizer que, tipo, pra mim, né? Pra eu do futuro, eu quero deixar bem claro que, tipo, eu não vou estar privando dos vídeos. E o motivo, pelo menos por enquanto, é que eu tenho medo de não conseguir mais acessar, sabe? Imagina que paia eu no futuro, tipo, tentar reassistir esses vídeos e não conseguir. Porque perdi a conta, ou sei lá. Então eu não vou privar os vídeos. E eu vou fazer isso porque, por mais que a gente não esqueça que a gente é o meu cabelo dessa época, por mais que a gente não esqueça quem a gente é muito legal você ter acesso ao tipo de pessoa que você era, as coisas que você falava e as coisas que você pensava. Então, é por isso. Pra começar, eu sei que eu sou muito esquecida, então provavelmente eu vou estar falando um montão de coisa aqui e depois eu vou ter que complementar, não sei. Mas eu já tava pensando, quando eu peguei o Uber, meu Deus, eu não consigo tirar uma pulseira. Não foi isso que eu tava pensando, mas eu tava no Uber e ele foi muito legal. Ele tratou normal, primeiramente. Só que depois, ele, tipo, foi engraçadinho. Ele falou, tipo, que não sabia a diferença de esquerda e direita, que às vezes os passageiros, né, falavam pra ele virar pra um lado, ele não tinha noção. Ele, sabe, se perdia um pouco nesse tipo de coisa. E foi muito engraçado, foi muito divertido. A gente riu muito o caminho todo, conversou e tal. E foi muito legal, eu tava pensando nisso, porque foi o que eu comecei falando, né? É muito bom ser normal. Porque isso foi a coisa mais simples do mundo. Muita gente só conversa com as pessoas constantemente. É o tipo de coisa que eu já comecei a fazer também. Só que pra alguém que já foi anormal, isso é muito diferente. Meu Deus do céu. Tá. Porque eu era o tipo de pessoa tão tímida que eu gostava de chegar na escola antes da escola abrir, se possível, pra ninguém me ver chegando. Não fazia sentido. Eu não pedia pra ir no banheiro, porque eu não queria que ninguém olhasse pra mim. Tinha certo tipo de roupa que eu não usava. E passou um tempo que tava tão extremo que eu não queria nem sair de casa, porque eu meio que tinha vergonha de existir. E isso é muito louco, porque agora, né, eu mudei e fiz terapia também. No momento eu tô fazendo psicologia. Eu não sei se eu vou terminar a faculdade de psicologia. Não sei se no futuro eu vou estar sendo a psicóloga ou se no meio do caminho talvez eu não goste e acabe largando. Mas no momento eu comecei psicologia. E teve muitos motivos, eu não vou entrar nisso agora, mas enfim. A questão é muito bom ser normal. Tipo, hoje em dia as coisas mais simples me deixam muito feliz. E eu realmente não quero me acostumar. Tipo, eu ainda não me acostumei e eu não quero me acostumar com isso. Porque eu vejo muita gente que sempre foi normal, né? E, tipo, não valoriza que é normal. Eu acho que só quem passou por coisas muito extremas, né? Que eu não vou estar aqui listando, porque senão vai demorar muito esse vídeo. E eu tenho muita coisa pra fazer. Amanhã eu pretendo ir na praia. Tô conversando com meus amigos no momento. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo pra conversar comigo mesma, pra no futuro eu ter essa conversa comigo mesma. Porque eu não sei como é que eu vou mudar, o quanto eu vou mudar, sabe? Enfim. Então, é muito louco como pessoas que sempre têm aquilo não valorizam, sabe? É muito, tipo, aquela história de dinheiro mesmo. Tem pessoa que nasceu muito rica e, tipo, qualquer dinheiro é dinheiro e não tem essa preocupação, sabe? Só que quem era muito pobre valoriza normalmente, né? Tem exceções. Mas valoriza as coisas, sabe? Tipo, poxa, foi com sacrifício. Hoje em dia eu tenho, mas eu sei que não poderia ter ou alguma coisa assim antes, sabe? E é muito isso. Só quem já foi, tipo, muito tímido, muito paranoico, muito louco, sabe? Que percebe como é diferente a vida depois que você melhora disso. Claro que tem situações que a pessoa realmente é mais fechada, vai de pessoa pra pessoa. Mas eu, por exemplo, era o tipo de pessoa que não tava bem daquele jeito. E aí eu melhorei, né, com o tempo.
Terapia também, né? Eu também tinha que querer e deu muito certo. Hoje em dia, toda vez que acontece alguma coisa muito normal, eu fico muito feliz e eu fico pensando muito nisso. Tipo, agora aconteceu uma coisa super simples e eu tô pensando muito, né, nessa conversa que eu tive no Uber. Já quando eu tô na faculdade, eu pedi Instagram das pessoas e falar com pessoas aleatórias, puxar conversa. De eu ir no banco resolver coisas que antigamente eu não iria nem pra esquina de casa sozinha, sem me sentir mal, sabe? E hoje em dia eu vejo que eu consigo fazer tudo normal, sabe? Não é tipo o tipo de coisa que eu faço forçado, como já acontecia antes, sabe? Antigamente. Hoje em dia eu vou lá, eu faço. Só que depois que eu termino de fazer, que eu chego em casa, eu começo a pensar nisso tudo. Eu faço, meu Deus, que legal. É muito legal. Só acontece as coisas. E é isso. Eu tô muito feliz. Eu espero não regredir, porque eu acho que é o tipo de coisa que pode acontecer. Eu acho que não posso. Talvez seja possível eu voltar ao mesmo jeito que eu era antes. Mas se eu perceber isso, eu já vou dar uma forçada. Uma coisa que eu faço muito é me forçar, sabe? Eu não sei se funciona pra todo mundo. Normalmente as coisas não são tão certinhas assim. Não são tipo, funciona pra todo mundo a mesma coisa. Às vezes o que funciona pra um não funciona pra outro. Mas pra mim acontece muito de eu me forçar. Tipo, eu sei que eu sou muito tímida pra apresentar trabalho. Eu quase repeti de ano já, por ter vergonha de apresentar trabalho. E por ter vergonha porque um dos professores dizia a nota em voz alta. Então eu ficava com tanto medo de tirar uma nota baixa que eu simplesmente não fazia prova. Com medo, sabe? Então, tipo assim, até esqueci o que eu tava falando. Me forçar. Então eu comecei a fazer o quê? Poxa, eu tenho muito pavor de apresentar trabalho. Claro que, tipo, foi quando eu melhorei um pouquinho mais que eu comecei a me forçar, não foi logo no começo. Porque já aconteceu de eu me forçar logo no começo e eu passar mal, de quase desmaiar, dar um teto preto, foi horrível. Em muitas situações. Só que quando eu cheguei quase no... Sabe, quando você começa a ter uma consciência ali que você consegue se forçar? Comecei a me forçar. Então, meu Deus, eu não consigo apresentar um trabalho. Tá tendo um grupo, tá decidindo quem vai apresentar primeiro. Eu vou apresentar primeiro. Mas só vai apresentar 2 pessoas do grupo ou só uma pessoa. Vai ser eu essa pessoa, sabe? Metia a cara e ia. Eu apresentei um trabalho recentemente na faculdade que, tipo, a sorte é que foi online. Porque eu tava assim. Eu tava andando pelo quarto me tremendo, só que a voz saiu perfeita. E a professora elogiou 2 pessoas. Eu e um amigo meu, que ele é o representante. João, representante. Ele não vai assistir, porque eu não vou mandar esses vídeos pra ninguém. Provavelmente ninguém vai assistir. Porque o intuito é realmente que você assista. No caso, eu. Enfim. E só foi... Nós dois somos as pessoas mais elogiadas. A gente tava no mesmo grupo. E foi muito legal. Eu me senti tão bem. De tipo, realmente deu certo, sabe? Eu fui objetiva, eu falei bem. E aí eu comecei a me forçar a fazer tudo. Poxa, eu sei que eu acho meio chato sair só. Comecei a sair sozinha. Comecei a apresentar trabalho, comecei a fazer amizade com as pessoas na rua, porque era o tipo de coisa que, tipo, eu podia ter até um papo com a pessoa, conhecer, mas se eu não fosse tão próxima, eu não ia lá falar com a pessoa, sabe? Comecei a parar as pessoas na rua pra perguntar pra onde elas estavam indo, sabe? E também aprender a lidar mais com a rejeição também, porque eu acho que uma das coisas que fazia eu não querer fazer amizade com as pessoas, era o medo de chegar lá e a pessoa, tipo, puxa, quem é você? Sai fora, sabe? Então eu comecei a meio que parar as pessoas e puxar papo e fazer amizade. E tem funcionado muito bem. Tem pessoas que são bem legais, tem pessoas que não são e também tudo bem. Eu acho que é meio sobre isso. O primeiro vídeo não ia ser sobre isso, na verdade. O meu primeiro vídeo ia ser me explicando o porquê que eu tô gravando isso. Eu já tenho um canal pra bonecas, porque passei um tempo muito pirada em bonecas reborn. Porque quando eu era pequena era tipo um sonho e era aquela coisa assim, inalcançável. Muito inalcançável. E quando eu finalmente tive grana pra comprar, meu Deus, aí foi quando começou a dar tudo errado, né? Porque eu comecei a comprar mais do que deveria. Do que deveria sim, né? Não deu problema financeiro nem nada, mas pra uma coisa que seria o sonho, então seria só uma, eu comecei a comprar mais, comprei roupa. E aí foi quando eu decidi fazer um Instagram, fiz um Instagram, deu certo. Comecei a gravar pro YouTube. Aí depois eu pensei, nossa, eu gosto muito de animal. Desde que eu nasci, acho que desde que eu me entendo por gente, eu amo bicho. E era por isso que eu deveria estar em medicina veterinária ou biologia, ou sei lá. Pelo menos é o que todo mundo me diz. Só que depois eu acabei me inclinando tanto pra psicologia. A gente vai ver. Tem muito tempo, eu pretendo gravar mais vezes e a gente vai acompanhando isso. Sempre gostei muito de animal. E aí eu pensei, vou fazer um canal pra animal também. Não pra dar grana, porque foi uma coisa até que me falaram.
Tipo, nossa, você sabe que começar no YouTube agora você não vai ter dinheiro, porque isso, porque aquilo. E começou a desmotivar. Só que eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero conversar. Eu percebi que depois que eu saí daquela pessoa tímida e fechada, eu descobri que na verdade eu nunca fui assim. Sabe? Que eu sou uma pessoa muito mais comunicativa do que eu imaginava que eu realmente era. Eu sempre pensei, nossa, não, eu sou uma pessoa mais quieta mesmo. Eu não gosto tanto de sair, eu sou mais fechada. E eu não sou, sabe? E eu tô descobrindo isso agora. Então eu falei, não quero saber, eu não tô fazendo isso pra ninguém, eu tô fazendo pra mim. Eu comecei a postar um montão de besteira no meu Instagram. Eu comecei a trabalhar num centro um tempo atrás, já saí desse emprego. Mas eles falavam que era bom a gente fazer vídeos, né? Pra postar no Instagram da loja. E aí foi quando eu realmente fiz, poxa, eu tô gravando pra o Instagram de outra pessoa, porque eu não gravo pro meu também, sabe? Coisas que eu achei legal. E foi quando eu comecei a gravar. Besteira mesmo. E aí eu decidi também que ia falar comigo. Porque é realmente uma coisa mais eu e eu, sabe? Porque é um hobby, que é as bonecas, então eu gravava muito. Hoje em dia deu uma parada mesmo, porque passei um tempo sem espaço no celular. Agora já voltou, aparentemente. E porque também é questão de tempo mesmo, pra gravar e tudo mais. Mas eu realmente gosto, é um hobby divertido. Eu tenho alguns hobbies. Na verdade, eu sempre parava e pensava, meu Deus, eu não tenho hobby nenhum. Mas se eu realmente pensar com carinho, eu tenho muitos hobbies. E eu pretendo ter muitos outros. Então, o das bonecas era um hobby. Os animais também é um hobby. Eu ainda só gravei um vídeo dos animais, no Instagram dos animais. No Instagram? No YouTube. No Instagram tem muitas fotos dos meus animais. Enfim, aí eu fiz, poxa, são duas coisas que fazem parte de quem eu sou, mas não sou eu totalmente, sabe? Eu não sou só a menina que coleciona boneca ou a menina que é apaixonada por bichos. Então eu fiz, eu acho que eu vou fazer um canal pra mim. Porque eu sempre pensava, tipo, em coisas e eu ficava refletindo e conversando comigo mesma, do jeito que eu tô conversando agora comigo. E eu ficava pensando, meu Deus, lembra daquela conversa que eu tive comigo mesma? Pode parecer muita loucura, mas, tipo, me ajudou muito. Então, por mais que eu esteja falando muita besteira, é o tipo de coisa que me faz bem. Então eu decidi fazer um canal pra mim, pra conversar comigo e me conhecer também. Tem coisas que eu ficava pensando, meu Deus, eu naquela época era assim, eu pensava de tal jeito. E eu queria ter acesso a conversar comigo e saber como eu realmente era naquela época. Por mais que eu tenha uma noção, é diferente de eu pegar um vídeo e ver eu existindo há um tempo atrás. E é por isso que eu decidi começar agora, porque é melhor começar tarde do que nunca, né? Porque agora é o tempo mais cedo que eu posso começar. Eu não posso voltar no tempo e começar de lá de trás, sabe? Mas eu posso começar agora, que é o mais nova que eu tô, sabe? E eu tenho uma vida toda pela frente, então com certeza eu tenho muito o que gravar e muito o que conversar. E eu até esqueci qual era o foco que eu tava falando, mas enfim, eu pretendo fazer depois um vídeo depois desse, né? Dizendo o porquê, eu acho. Se bem que eu acho que nesse já deu pra dizer, mas enfim, eu acho que eu vou dar um vídeo mais objetivo, explicando pra mim o porquê que eu tô fazendo isso, né? O meu propósito. Porque às vezes a pessoa mesmo pensa no propósito, faz e acaba se perdendo e esquece qual era o propósito, né? Então eu vou deixar um título que eu consiga identificar que ali eu tô falando do porquê, sabe? E eu acho que o título desse vai ser alguma coisa assim, sobre gostar de ser normal. Apesar de que eu acho que ninguém é 100% normal, sabe? Mas eu acho que você conseguir viver sem sentir incômodo de existir é muito bom, sabe? Eu acho que é muito, muito bom. E querendo ou não, ó, passou só 12 minutinhos, coisa pouca. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira de alguma coisa, da Páscoa, né? Acho que é sexta-feira santa. Tava na casa da minha tia, cheguei quase agora, já tá de noite. Eu fui lá logo cedo, né, pra almoçar. Esse é o look. Agora que eu já desmontei a maior parte, né? Olha que calça legal. Essa camisa é super velha. Mas eu gostei muito dela e guardei. Na época eu tava até mais gorda, então tipo... Mais gorda, né? Na época eu tava gorda. E tava bem apertada, agora tá até mais folgadinha, ó. E foi muito bom porque combinou com a minha calça. Essa calça eu comprei recentemente, primeira vez que eu tô usando. Muito legal. Olha, tem tatuagem também. Comecei os vídeos agora, Gabriela. E já tenho tatuagem, tá? Enfim. Acho que é só isso. Eu espero não esquecer de gravar de novo. Porque já aconteceu, acho que mais de 20 coisas que eu pensei, meu Deus, eu preciso conversar sobre isso comigo mesma, porque no futuro eu vou muito querer ver. E agora também, sabe, você botar pra fora e tal. Eu parei com a terapia e eu pretendo voltar. Principalmente porque eu tô fazendo psicologia, então acho que também seria interessante, né? Mas enfim, acho que é só isso.
Tchau pra mim!